Bom, acho que a gente pode começar então, e aos poucos a gente vai recebendo aí mais participantes. Meu nome é Marina Cansado, eu sou Head de Sustainable Wealth aqui na XP Private. É um prazer ter vocês conosco hoje. Queria contar um pouquinho de por que a gente propôs essa live, né, e esse tema, que não é um tema tão presente, né, nas discussões de mercado financeiro. Então, a XP vem se posicionando bastante fortemente, né, como uma instituição que, de fato, quer trazer para o seu centro a pauta dos investimentos ESG, né, dos investimentos sustentáveis, entendendo, né, que a gente, como uma plataforma de alocação de recursos, tem bastante responsabilidade em levar, né, para os nossos clientes a possibilidade, né, de se investir pensando não só em retorno financeiro, mas também em impacto social e ambiental. Então, cada vez mais, né, a gente está trabalhando não só na direção de democratizar e falar sobre esse novo universo de investimentos, como também ampliando a nossa oferta de investimentos sustentáveis e de impacto. Parte aí das nossas iniciativas do Private está bastante focada em a gente dar luz a alguns temas que a gente entende que vão ser ou já são fontes de oportunidades de investimento, né? Muito alinhadas aí a um futuro sustentável e também com um grande potencial de retorno financeiro. Então a gente criou essa série de lives, né, que a gente deu o nome de Not Obvious, porque não são temas, né, como eu disse, que geralmente são tratados no mercado financeiro, mas para a gente é cada vez mais importante estar conectado com os temas de futuro. Então, a gente fez uma primeira live com o professor Carlos Nobre, falando dos impactos das mudanças climáticas nos investimentos, e essa segunda live na qual a gente vai tratar de investimentos em florestas, né? Acho que a gente está chegando aí, começando essa década com bastante clareza de que a gente precisa resolver de forma sustentável, né? Não só a agricultura, a pecuária, mas também como que a gente vai alimentar aí o mundo, como que a gente vai chegar num cenário, né, de aumento de temperatura, aí evitando chegar num cenário de 2 graus, tentando chegar no cenário de 1,5 grau. Então, para tudo isso, a gente precisa trabalhar em soluções, né, para que a gente consiga ter modelos econômicos com desenvolvimento, né, mas aí sempre olhando para a sustentabilidade. Então, hoje a gente tem conosco aí 4 convidados, cada um vem trabalhando soluções, né, que aliam desenvolvimento econômico com sustentabilidade com diferentes perspectivas. Então, a gente tem o Felipe Vilela, que é fundador da Renature. Ele vai contar um pouquinho, mas é uma empresa baseada na Holanda que tem tentado escalar os modelos de agrofloresta, de agricultura regenerativa. Temos o Mariano Senamo, que é fundador do IDESAN, uma das principais organizações que vem trabalhando nessa pauta da conservação ali com o pé na Amazônia, e ele coordena hoje uma rede bastante importante, que são os Parceiros pela Amazônia, que visa fortalecer, né, startups que estão usando os nossos ativos naturais aí como fonte de novos modelos de negócio. O Fernando Russo, que é um investidor de impacto que traz com bastante força no seu portfólio esse tipo de oportunidade de investimento, e o Luiz Sanfeld, que tem muita experiência, né, em agropecuária e que vem recentemente aí se dedicando a modelos inovadores escaláveis de investimento nesse campo. Então, a ideia é que a gente faça aqui um bate-papo, tem um botãozinho de Q&A, se vocês quiserem trazendo perguntas, e eu vou inserindo aqui nesse nosso bate-papo os pontos de vocês. Então, para começar, queria ouvir aí do Felipe e do Luiz, cada um de vocês, né, vem trabalhando na busca de modelos sustentáveis e escaláveis, né? Queria que vocês compartilhassem um pouco como opera, né? Qual que é a proposta de valor da organização de vocês e um pouco dessa jornada, né? O que levou vocês a pensarem em fazer, em propor, né, uma agricultura em escala, mas nesse novo paradigma de sustentabilidade. Felipe, você quer começar? Com certeza. Muito obrigado, Marina, pelo convite, XP.
É um grande uma honra estar com todo mundo aí, com o Mariano, que recém aí formamos uma nova parceria aí entre IDESA e Renature para o projeto do Café Apuí, com o Fernando, né, que é hoje o nosso investidor de impacto da Renature. Um grande prazer em conhecê-lo aí, Luiz. Então, hoje, meu nome é Felipe, fundador da Renature, é uma fundação e uma empresa fundada na Holanda, mas o motivo por qual a Renature foi fundada, eu venho de uma família que trabalha com agricultura orgânica de larga escala no interior de São Paulo, parte mãe da minha família. Então sempre tive envolvido com a agricultura sustentável por parte da família da minha mãe. E meu pai sempre trabalhou no setor financeiro, em bancos, no Votorantim, no Safra, no ABC. Então, eu venho de uma família que metade vem da parte financeira e metade vem da parte da agricultura de inclusão à natureza. E por ser apaixonado pela floresta, pela natureza, fui fazer uma imersão na Amazônia para conhecer o grande bioma aí de riqueza natural no nosso país. E dentro da Amazônia a gente foi explorar um pouco as florestas e conheci bastante pessoas dentro da Amazônia que respeitam as florestas na produção de produtos que vêm da floresta. E saindo da Amazônia, eu me deparei com a quantidade de desmatamento por conta da pecuária, enfim, da soja e de madeireiros. E eu fiquei muito chocado com a forma como hoje a gente produz os principais commodities que vão para as indústrias, né? Aí eu comecei a me questionar, sabe? Será que não tem uma outra forma da gente produzir os principais commodities hoje de forma que dialogue com a natureza, que dialogue com as florestas? E foi aí então que eu voltei para casa, enfim, e fui atrás de todos os agricultores, especialistas e cientistas nessa área de agrofloresta, de agricultura regenerativa, e vi que tinha muito conhecimento e muito embasamento científico, mas por que que isso ainda não era mainstream, né? Por que que essa prática de agricultura regenerativa e agrofloresta ainda não está sendo incorporada pelo setor corporativo, né? Enfim, e aí eu vi que no Brasil essa agenda de sustentabilidade ainda estava um pouco atrás, e ainda está, mas está avançando cada vez mais. Eu resolvi ir para a Holanda 5 anos atrás, e aí a gente eu comecei a ir atrás de pessoas linkadas a esse tipo de iniciativas. Aí eu conheci o meu sócio hoje, o Marco, que é holandês, e a gente fundou a Renature 3 anos atrás. E a Renature hoje está com a missão de regenerar 1 milhão de hectares até 2030 e também garantir segurança alimentar para mais de 10 milhões de agricultores e comunidades, né? Então, a gente hoje está mapeando os principais commodities que causam desmatamento no mundo, desde óleo de palma na Malásia, até cacau na Costa do Marfim, pecuária e soja, enfim, no Brasil. E estamos criando um portfólio de produção regenerativa para cada commodity que hoje causa esse impacto no meio ambiente, para provar os business cases, para provar a rentabilidade de sistemas integrados e resilientes, né? Para a gente poder diversificar, enfim, a produção, para que não seja mais um convencional monocultivo, para que seja um sistema mais adaptado às mudanças climáticas. E a gente está fazendo isso com projetos mais bottom-up e projetos mais corporativos. Então, a gente tem a fundação, que a gente recebe propostas, enfim, de agricultores e comunidades locais que demandam essa transição para uma agricultura mais regenerativa. E a gente tenta acessar esses projetos através de troca de conhecimento e também captação de recursos. E tem a Renature Empresa também, que o Fernando está conosco como investidor, onde a gente está desenvolvendo um portfólio de produção regenerativa para empresas privadas, como a Renner, por exemplo, com um projeto de algodão, como a Farfarm, um projeto também de algodão lá no Pará, como a Nespresso de café, enfim, a gente está... a Lush também com aloe e moringa na África. Então, a gente está criando um portfólio de empresas que estejam interessadas nessa transição, e a gente está vendo que o apetite está cada vez maior. Então, empresas como Unilever, a Louis Vuitton, Danone, enfim, todas essas marcas hoje estão vendo a necessidade de mudar suas práticas agrícolas, né? E a gente hoje está criando vamos dizer assim, estamos servindo como um catalisador para criar os projetos, mas também trazer assistência técnica para essa transição, né? Então,
A gente recentemente, há 2 semanas atrás, fechamos uma grande oportunidade aí com uma Venture Philanthropy da Suíça, chamada LB Foundation, para nos apoiar no projeto do Café Apuí, que o Mariano e o Idesan construíram há muitos anos, né? Então é uma honra estar participando aí como parceiro dessa iniciativa e estar compartilhando um pouquinho mais da nossa história aí. E muito obrigado, Marina, pela oportunidade. Obrigada, Felipe. Depois a gente vai aprofundar, tem várias perguntas aí dos cases, né, e do modelo de operação da Renature. Mas vamos para o Luiz. Luiz, se você puder compartilhar aí um pouco tua jornada, né, da agricultura tradicional aí para um novo modelo de agricultura em escala, seria legal entender como foi sua jornada e como que você foi parar nos projetos que você tem trabalhado mais recentemente. Legal. Bom, de antemão, Marina e XP, obrigado pela oportunidade. É um prazer conhecer a todos aqui nessa reunião conjunta. Bom, eu sou o Luiz Conrado. Hoje eu sou o CEO da Cantagalo, que é um grupo produtor, um grupo que tem uma operação de trading, um grupo que tem uma operação de logística, também, digamos. Tenho uma carreira, eu sou egresso do mercado financeiro, trabalhei por muito tempo no mercado financeiro, basicamente operando ativos trade proprietários, né, quer dizer, operando ativos financeiros. Depois de um bom tempo nisso, minha última experiência em banco, eu estava no Rabobank, tá? Que já era um banco que tem uma vocação para o mundo do agro, e de lá eu migrei para o mundo corporativo, já entrando dentro do segmento do agro. Eu trabalhei no segmento de suco de laranja, trabalhei no segmento de cana-de-açúcar, eu acho que do ponto de vista da cadeia agrícola, em diversas oportunidades, tá? Uma experiência muito grande em trading companies, seja na indústria, seja na originação, seja na logística, tá? Vendo soja, milho, até cacau, enfim, trigo. E há 3 anos que eu estou com um grupo aqui na Cantagalo. A Cantagalo é uma empresa que tem uma holding, aqui a gente ainda administra, chegou a administrar 170 mil hectares de áreas produtivas, tá? Basicamente pegando soja, milho, algodão e uma parte muito interessante de integração lavoura-pecuária. E aqui a gente conseguiu, acho que quebrar alguns paradigmas e desmistificar uma visão muito taxativa do que existe no agronegócio sobre as práticas sustentáveis, né? O que hoje está muito em voga a gente falar de ESG, né? E a gente hoje está, de certa forma, formalizando e documentando processos que já existiam de práticas sustentáveis. Quer dizer, aqui a gente conseguiu criar um conjunto de metodologias, um conjunto de processos em diversos biomas. Quer dizer, a gente tem áreas no bioma amazônico, tem áreas, em principal, no Cerrado, tá? Em diversos estados do Brasil. E eu acho que aqui a gente criou o que a gente chama de Ceres Way, né? A gente constituiu uma empresa nova, que é a Ceres, é uma empresa de gestão de ativos agropecuários, ativos ambientais. O que seria o Ceres Way, né? Qual que é o nosso mantra aqui? Como é que a gente entende que qual que é o nosso horizonte? É muito simples, né? A gente fala que o Ceres Way é produzir bem é muito simples, né? Mais e melhor. Bem, né? Produzir bem de maneira sustentável, num ambiente adverso, com retorno adequado, né? Quando fala produzir bem, a gente fala mais e melhor, é simples, mas isso já é muita coisa, né? Extrair o máximo que você pode de uma cadeia produtiva agrícola, sempre melhorando de maneira sustentável. Aqui eu uso a palavra ESG, de novo, muitas boas práticas que já eram feitas, mas que hoje você tem uma metodologia, um arcabouço e, mais importante, maneiras de controlar e certificar e validar o que você está fazendo. A gente trouxe para trabalhar conosco e está numa parceria com o pessoal da Granito, né, que está nos ajudando muito em não só validar o que a gente faz, até aprendendo com eles práticas e caminhos, enfim, né? Ambiente adverso, em ambiente adverso a gente fala não é só ambiente adverso do ponto de vista financeiro, ou do ponto de vista documental ou societário, mas ambiente adverso, podemos falar de biomas, podemos falar de qualidade de terra. Um dos grandes achievements que a gente fez nesses últimos 3 anos aqui na Cantagalo é capturar e destravar valor em áreas produtivas, basicamente melhorando muito a qualidade de terra dentro do modelo sustentável, tá? O Felipe falou um pouco aí de agricultura regenerativa, né? A gente tem a gente tem um modelo aqui de agricultura regenerativa linha, né? A gente não
não integra a nossa operação com a agrofloresta, mas acho que todo o processo de recuperação de solo e passa por um modelo de agricultura regenerativa em escala. Tá? Esse é o nosso modelo. Tá? E retorno adequado, porque basicamente, né, nós somos sócios da Cantagal, nós somos gestores da Ceres Capital, tá? Então, mas é o retorno adequado para todos os investidores. Tá? Basicamente, esse é o nosso modelo. Né? Falar um pouco da nossa experiência e falar quais são os pilares nossos. Luiz, desculpa te interromper, é que está cortando um pouco o seu som. A gente estava, acho que, não sei se você, enfim, não sei se a gente tenta de outro jeito. Eu vou tentar fechar o vídeo, tá? E vamos ver se melhora. Então, que parte que você me perdeu, porque eu não sei. Não, acho que deu para ouvir, mas com alguns, assim, com um certo ruído. Aí, talvez valha tentar fechar o vídeo. Tá. Me dá um feedback se está melhor, tá? Eu acho que sim. Tá. Então, falar da nossa história aqui dentro e um pouco do nosso, como a gente está pretendendo replicar isso para um modelo ainda mais escalável, né? Ou seja, basicamente permitir que outros participem investindo nesse nosso modelo. Quer dizer, a gente constituiu dentro do Ceres Way, que a gente chama aqui o modelo Ceres, 5 pilares da gestão de ativos agrícolas, né? O primeiro, que eu já falei no princípio do nosso mantra, é retorno adequado ao capital investido, né? Então, extrair o máximo yield possível da produção agrícola, da valorização da terra, obviamente respeitando toda a metodologia sustentável e vamos dizer, toda esse guarda-chuva ESG, né? O segundo pilar, a agricultura sustentável, né? Vou ser repetitivo, mas enfim, criar alternativas no sentido de aperfeiçoar processos. A gente está falando aqui que a gente tem aplicado e bastante, ainda é um processo crescente, não é uma situação estável e você não consegue aplicar 100 ou substituir 100% dos insumos químicos, mas a gente aplica bastante insumos biológicos na nossa produção, tá? Biodefensivos, em principal bioinseticida, biofertilizante, tá? Então, uma tendência mais crescente, a gente tem praticado isso muito bem, a redução significativa do uso de químicos, tá certo? Qualificação e formação da equipe, tá? Isso é uma metodologia que a gente tem implantado já há um bom tempo, tem tido retornos fantásticos, que é qualificar não só a comunidade, mas também formar profissionais para dentro da tua operação. Então, várias grandes empresas do agro fazem isso. A gente tem uma metodologia nossa que basicamente são escolas agrícolas e escolas para a comunidade, integrar a comunidade dentro da tua operação. Tá? Conservação e recuperação do solo, que eu falei que destravamento de valor e destravamento de capacidade de produção. Tá? A gente já falei aqui da agricultura regenerativa, que basicamente é isso, fixada em commodities. A gente está olhando aqui outros ativos, outras produções que não commodities. E por fim, é o que a gente chama de meio ambiente na prática. Tá? Proteger e recuperar as reservas ambientais existentes, matas ciliares, e inclusive aumentar dentro da possibilidade econômica o teu parque de reserva. E eu acho que o que a gente está constituindo de novo, que isso não é novo, não estamos inventando a roda, mas é uma prática não muito utilizada, é a constituição das RPPNs dentro das áreas, quer dizer, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, você garante a perenidade das suas reservas dentro da matrícula da fazenda que você está operando. Ela vai ser uma reserva para sempre, né? O dia que você se desfizer daquela área, aquela reserva está quantificada como reserva particular, um patrimônio natural não podendo mais ser desfeito. Eu não quero me estender muito, mas basicamente esse é o nosso modelo de operação e é um pouco da nossa trajetória aqui. Tá? Perfeito. Tem algumas perguntas aqui querendo aprofundar, né, aí nas diferenças de modelo de agrofloresta para um modelo que busca sustentabilidade, ainda mais próximo da agricultura tradicional. Eu vou deixar para depois, vamos só terminar aqui essa rodada de apresentações. Vou passar para você, Mariano. Você tá aí, né, mora, né, em Manaus, é um dos principais atores aí nesse ecossistema que está querendo mostrar, né, que a floresta de pé vale muito
e que a gente, como país, né, precisa conseguir utilizar nossos ativos naturais aí com inovação, a serviço do modelo de desenvolvimento sustentável, inclusive se colocando, né, no mundo de uma forma diferente. Se você puder contar para a gente aí, né, como que é esse empreender na Amazônia, o que vocês têm visto de possibilidade, né, em termos aí de negócios a partir das soluções da natureza. Obrigado, Marina. Primeiramente, parabenizar aí pela organização desse debate, parabenizar a XP por cada vez mais encarar o desafio de atrair financiamento e investimentos para a sustentabilidade e por toda a sua jornada, né? Antes da XP, você tem sido uma das guerreiras, então, aí colocando o investimento de impacto no radar do grande mercado de capitais. Bom, eu vou primeiro dizer aqui que o foco da minha fala vai ser territorialmente na Amazônia, é onde o IDESAN atua, então nós só atuamos na Amazônia brasileira. O IDESAN é uma organização baseada em Manaus, mas com atuação em toda a Amazônia brasileira. Falar um pouquinho do IDESAN, nossa missão é conciliar, encontrar soluções para conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação da floresta. E fazemos isso de diversas formas, atuando junto com empreendedores locais, com startups, com pesquisa, com comunidades, com agricultores. E o desafio não é fácil. Então, nós temos tentado encarar isso de forma sempre inovadora. A gente tem uma atuação pouco mais, uma atenção um pouco mais especial para algumas cadeias de valor da Amazônia, que nós acreditamos que tem um potencial muito grande: a madeira, guaraná, pecuária, café, cadeia de óleos, piscicultura, e temos alguns projetos no campo muito dedicados a essas cadeias. Vou falar um pouco também do Programa de Aceleração de Negócios da PPA, que eu coordeno. A PPA é uma rede de empresas e instituições nova, fundada há 3 anos atrás, que acredita muito no protagonismo, ou em um maior protagonismo do setor privado, das empresas, e encontrar soluções para os problemas sociais e ambientais mais urgentes que nós estamos enfrentando na Amazônia hoje. Então, dentro da PPA, nós criamos um programa de aceleração. Hoje já é a maior aceleradora de negócios de impacto da região norte do Brasil. Nós, nos últimos 2 anos, aceleramos 30 pequenos negócios, ou startups, como a gente chama. Não necessariamente startups tecnológicas, algumas delas sim, estão num nível de inovação muito interessante, mas startups de impacto, ou seja, empresas que têm como propósito encontrar soluções para problemas como desmatamento, desigualdade, geração de renda para comunidades, mudanças climáticas e etc. Dessas 30 startups que nós aceleramos, investimos em 12 delas. Então, o total investido por nós foi algo em torno de 6 milhões de reais nos últimos 2 anos. Parte desse investimento veio dos nossos parceiros filantrópicos, que são a USAID, o Fundo Vale e o Instituto Humanize, e outra parte diretamente de investidores privados. Eu pedi para falar um pouco dos desafios, né, Marina? Não são poucos. Eu costumo dizer que a Amazônia é um ambiente selvagem para negócios. Qualquer negócio, tá? Não são só negócios sustentáveis. Lá você vai enfrentar todo tipo de desafio de logística, comunicação, acesso a capital. A economia é extremamente informal e você tem uma proliferação de atividades e práticas informais, irregulares e ilegais. Hoje, mais de 90% do desmatamento que nós temos visto aí tomar a mídia é desmatamento ilegal. Então, assim, você enfrenta crimes, você enfrenta informalidade o tempo inteiro. Isso para dizer que desenvolver um negócio nesse tipo de ambiente não é fácil. E desenvolver um negócio nesse tipo de ambiente, que tem como propósito ainda solucionar ou combater o desmatamento ilegal, gerar renda para populações carentes e tudo mais, ou seja, enfrentar justamente esses problemas, é mais difícil ainda. Mas eu, como um bom otimista e sempre olhando pelo lado das oportunidades, vejo algumas oportunidades interessantes. E eu costumo dizer que são inversamente proporcionais ao nível de atenção ou nível de investimento que o Brasil já deu para a Amazônia. Vamos lembrar que nós estamos falando de 60% do nosso território, mas que gera menos de 8% do nosso PIB. Então, enquanto o Brasil crescer de costas para a Amazônia,
O que vai proliferar são justamente esse tipo de atividade. O problema é que esse ano ficou muito evidente é que a sociedade não tolera mais o alto nível de desmatamento acontecendo. A sociedade brasileira não tolera mais e a sociedade internacional também não tolera mais. Porque as emissões de CO2 e a influência do desmatamento na Amazônia no clima é muito grande. Isso ficou muito claro quando o presidente da França, a presidente da Alemanha, literalmente travaram um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que é de extrema relevância para a economia brasileira. Então, não é mais um papo de ambientalistas, então já está afetando a nossa economia de forma muito drástica. Quem acompanha o assunto seguramente está vendo que hoje existe em vários países da Europa um boicote à compra de commodities extremamente importantes para a nossa balança comercial, como soja e carne. A grande maioria desses produtos não são produzidos na Amazônia, mas o nível de toxicidade que se levou, né, o nível de preocupação que se levou para a Amazônia, e é um nível realista, porque o problema é realmente grave, começa a afetar a economia como um todo. Então, eu uso um chavão de que, infelizmente, se nós não somos parte da solução, seremos parte do problema. Então, é um problema que afeta a todos nós e nós temos que enfrentar. E a forma como isso deve ser enfrentado, por isso estou muito feliz de estar nesse tipo de debate, é através de uma nova economia. O desmatamento, a origem do desmatamento, ela tem razão econômica. Nas últimas décadas, prosperaram centenas, milhares de milionários que fizeram fortuna. Então, não é falta de empreendedores. Muito se fala, na Amazônia não tem empreendedor, o povo é preguiçoso. Pelo contrário, prosperaram centenas, milhares de empreendedores que ficaram milionários, infelizmente, às custas da derrubada da floresta. Então, na cadeia, de novo, da pecuária, da soja, de outras culturas agrícolas, da mineração, se fizeram muitos milionários. O nosso desafio agora é olhar para a cadeia da floresta, olhar para a economia a partir da conservação da floresta, que pode parecer um pouco maluco para quem não conhece, falar, mas como assim, né, ganhar dinheiro com a conservação da floresta? Sim, é plenamente possível. Eu costumo citar há décadas atrás, quando o Brasil criou a Embraer, por exemplo, né? O Brasil nunca teve nenhuma vocação tecnológica para produzir aviões, e hoje temos uma empresa extremamente competitiva. Como é que isso aconteceu? Com ambição e visão de longo prazo, o mesmo nível de visão de longo prazo que a China teve quando desenvolveu sua economia a partir da tecnologia e de indústrias, que a Índia desenvolveu sua economia a partir da educação. Então, enquanto nós não olharmos para a Amazônia com um pouco mais de visão de negócio, eu gosto de falar isso para o público que está aqui presente, nós vamos continuar enxugando gelo, tapando o sol com a peneira e tudo mais. E aí, de novo, né, existem muitas oportunidades. Se olhar para o mercado de carbono, que é um tema que está sendo cada vez mais discutido, a sociedade cobra de empresas que compensem suas emissões, né? Todo mundo, né, uma boa parte da população quer se tornar carbono neutro. O potencial que nós temos só de compensação de emissões de carbono, evitando o desmatamento na Amazônia, nas nossas contas, nas contas do IDES, é em torno de 6 bilhões de reais por ano. A gente conseguisse reduzir o desmatamento e receber por conta, né, do crédito que se gera com essa atividade. E aí outras cadeias, assim, podemos falar da madeira ao pirarucu, da biotecnologia a serviços, de óleos, de novo, a açaí, que hoje, né, no Pará já representa uma grande fatia da economia. Então, acho que só falta vontade. As oportunidades são postas. Eu acredito que da sociedade cada vez mais vem uma pressão grande, por exemplo, cacau, cada vez mais cacaus de altíssima chocolates de altíssima qualidade começam a aparecer nas prateleiras. E a sociedade quer isso. Eu lembro no evento que você reuniu no Rio de Janeiro, né, Marina? Fiquei impressionado com a fala. Não lembro agora quem era o palestrante, um futurologista, que falou que daqui a 15 ou 20 anos vai ser tão constrangedor para uma pessoa da geração, né, Y, que vai estar com 20, 25 anos nesse tempo, não saber onde o dinheiro dele é investido, quanto jogar papel na rua. Então, vai ser nesse nível que a gente vai ser nesse estágio que a gente vai se encontrar, e seguramente qualquer investimento que vá para a derrubada da Amazônia vai ser mal visto, mas muito pelo contrário. Eu acho que vai haver uma atração de capital para desenvolver uma economia extremamente inovadora, com ambição, com visão de longo prazo, que vai gerar oportunidades para muitos. E a gente fica muito feliz de poder estar explorando isso agora na linha de frente. Os desafios são enormes, mas, de novo, as oportunidades são inversamente proporcionais. Perfeito, obrigada, Mariano. E aí, acho que já é o link perfeito para o Fernando, né?
Fernando, você é um investidor, tem um papel super importante no family office aí da sua família. Conta assim quando, né, que a agrofloresta, a Amazônia entrou na sua vida, né? E você, né, do olhar de investidor, qual que é a relevância disso, né, em termos de oportunidade mesmo de geração de valor? Então, para a gente, Marina, eu faço a gestão do Single Family Office, né, da família aí no Brasil, e eu criei uma empresa aqui na Holanda, que é o Merak Impact, com o objetivo de investir em inovação nessa área de impacto ambiental, né? E aí a minha grande missão mesmo é como é que a gente regenera as nossas florestas e a gente reduz desmatamento, né? Então, o início dessa trajetória foi muito impacto primeiro, né? E a gente está nessa jornada há 4 anos com a família, então hoje a gente tem um portfólio grande da família que a gente virou totalmente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? É o framework que a gente usa, então a gente não investe em nada que não está ajudando aqueles objetivos, né? A gente nem olha. No portfólio mãe eu tenho aí todas as classes de ativo e uma série de outras estratégias, mas no Merak a gente está vendo principalmente as cadeias de comida, né? Então entra muito nessa questão do agronegócio, né, que foi falado, e a agricultura regenerativa como uma grande oportunidade de negócio hoje, né? Então, nesses 4 anos começou como a missão pelo amor ao planeta, hoje ela está totalmente associada ao bolso também, porque é uma estratégia mais rentável. Então, foi muito nítido agora, durante a crise do Covid, a resiliência do nosso portfólio, como ele voltou muito mais rápido e até a níveis superiores de antes da crise, né? Por a gente estar investindo em coisas que o planeta precisa, que são os grandes desafios, né? E aí, nessa estratégia, tem 2 frentes. Uma é a bioeconomia, né, que está muito alinhado aí com o que o Mariano falou do IDESAN. Então, a gente acredita nos modelos de negócio com floresta em pé. Hoje, a gente tem tecnologias exponenciais aí de dados combinados com biotech, que a gente consegue tirar novos negócios ali da Amazônia, e tem grandes empresas explorando, fazendo isso, né? A Natura já faz essa estratégia há anos, na sua linha de cosméticos. Então, no futuro próximo, eu vejo que a gente vai estar aí. Hoje a gente come aí os hambúrgueres Beyond Meat, os hambúrgueres vegetarianos, que são base de matrizes norte-americanas e europeias, né? São feitos com ervilha, soja, grão de bico. Por que não, no futuro, a gente fazer isso com árvores e plantas da Amazônia, como o tucumã, como outras coisas que existem lá que a gente nem sabe, né? Então, seguindo essa lógica do açaí, a gente tem várias outras oportunidades. E o outro lado é o lado agro. Então, nessa jornada, eu acabei virando pecuarista até recentemente. A gente entrou de sócio com outro family office muito próximo nosso, junto com o Felipe, lá pela Renature, desenvolvemos aí uma parceria, um projeto que chama Pasto Vivo no Mato Grosso, que é integrar o gado no sistema agroflorestal, né? Então, a gente está olhando ali como que a gente regenera solo, como que a gente produz uma carne de mais qualidade, dando mais qualidade de vida para o animal, até porque ele passa a comer não só o capim que está no chão, mas 6 ou 7 outros vegetais, né, que também está nos arbustos, nas árvores, né, num campo, num pasto mais biodiverso. Você entra também com componente grãos ali rotacionando o pasto e você cria um novo negócio de castanhas, de outros produtos, e aí é o componente florestal, inclusive madeireiro, né? A gente tem negócios interessantes aí que a gente está olhando, com essa coisa de madeira de altíssima qualidade, de madeira nativa, né? Tem projetos muito bons no Brasil já com isso. Então, são as 2 estratégias, são fundamentais, só cresce, e eu estou na Holanda fazendo a gestão disso, porque lá que estão os grandes investidores institucionais que estão olhando para o Brasil e estão interessados em entrar, em fazer esses modelos escalarem, né? Então, esse é um pouco o meu papel, é criar essa ponte entre Brasil e Holanda também. Perfeito, legal. Queria aprofundar um pouco aqui no modelo de agrofloresta, e aí fiquem à vontade aí quem quiser contribuir, porque acho que muitas pessoas ainda não conhecem, né, o que é esse modelo, o que ele tem de diferente.
E, inclusive, teve uma pergunta aqui no chat, que é do Marcos Albuquerque, que diz, né, que esses sistemas agroflorestais, eles levam tempo para eles se consolidarem, né? Então, você tem um longo período de transição. E que isso, né, pode acabar eventualmente sendo impeditivo, né, para que a gente tenha aí mais produtores virando a chave. Então, se vocês puderem falar um pouquinho aí de como vocês veem também o papel do investidor ou dos incentivos, instrumentos financeiros para possibilitar essa transição, e aí detalhar um pouco mais, né, o que muda no sistema de agrofloresta, acho que seria bacana para alinhar aqui todo mundo sobre esse tema. Legal, eu posso contribuir um pouco, eu tenho certeza que o Mariano também. Mas, assim, a gente utiliza sistemas agroflorestais que eles seguem a lógica da sucessão natural também, né? E o que significa isso? Então, a gente consegue integrar espécies com diferentes layers, né? Que são diferentes camadas do ecossistema florestal. Então, tem espécies pioneiras, que a gente chama, que elas conseguem dar um retorno a curto prazo, né? Então, a gente planta, por exemplo, banana, por exemplo, mandioca, por exemplo, hortaliças, que elas ajudam na rentabilidade do sistema a curto prazo, para dar tempo de você ter uma colheita a médio e longo prazo também, dependendo das outras espécies que você tiver nessas camadas, né? Porque na agrofloresta, você consegue identificar quais são as espécies que elas podem ser plantadas de forma em que você consiga ter colheita sempre gradual durante os próximos anos, né? Então, por exemplo, num sistema onde você vai trabalhar com cacau, com óleo de palma, sombreando o cacau, você consegue, no início, gerar rentabilidade por espécies que depois elas vão sair do sistema, como a banana, por exemplo. E aí depois, a longo prazo, você vai ter o cacau, que é uma fonte de renda que pode ir para uma indústria de chocolate, por exemplo, um projeto bem bacana da Natura, né, que ela produz o óleo de palma que vai para a Natura, para a indústria de cosméticos, enquanto está sendo sombreando o cacau, que vai para a indústria de chocolate, que é a Dengo, né? Então, você consegue diversificar a produção e consegue plantar espécies que dão rentabilidade para o agricultor a curto prazo também, para ele ter essa fonte de renda, essa receita desde o início, né? Então, a gente segue um pouco essa lógica da sucessão natural. Legal. Vou complementar aqui bem rápido, Marina, mas depende, né? Depende muito. Hoje você tem sistemas, por exemplo, nós estamos trabalhando com sistemas de produção agroflorestal que produzem mais do que monocultivo. Então, o café agroflorestal que nós produzimos, ele é clássico, né? O café, por natureza, é uma espécie de sombra e altitude. Ele sofre nas baixas altitudes e altas temperaturas da Amazônia. Você plantar ele em meio a uma agrofloresta, aumentou, no nosso caso, aumentou a produtividade. Geralmente, sempre se teve como conhecimento, ou sempre se acreditou que o sistema agroflorestal ele era muito bom para o meio ambiente, muito bom para melhorar a qualidade de algumas espécies, mas nunca se colocou como um sistema de intensificação da produção. E hoje nós já estamos vendo que na Amazônia, onde você tem abundância de água, abundância de calor, que são recursos escassos na maioria das áreas onde a gente pratica agricultura. Lá não. Assim, se você usa isso a seu favor, você consegue sim aumentar. Por exemplo, nós temos conseguido triplicar a produtividade de café em algumas áreas e temos aumentado a renda do produtor em 300%. Eu acho que é tudo uma questão de tempo e dedicação. A nossa agricultura, ela evoluiu durante centenas de anos, com as culturas que nós domesticamos até agora, nesse caminho que nos trouxe até agora. Não se acreditava que outros fatores importantes, como sequestro de carbono, aumento da biodiversidade, conservação do solo, coisas que eu aprendi na faculdade. Sou engenheiro florestal, mas eu convivi muito com agrônomos, então sempre me dediquei a isso também. Eu não se acreditava que esses eram fatores importantes para a produção. O negócio era massificar a produção. E hoje começa a se ver que esses são elementos, sim, importantes e é possível se mudar o sistema de produção e ainda assim ganhar produtividade e gerar externalidades ambientais, que nem sequestro de carbono, conservação da biodiversidade, conservação de regime hídrico e tudo mais. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu tenho certeza que vai mudar com o tempo e eu espero que a gente consiga evoluir cada vez mais os sistemas agroflorestais para eles produzirem, sim, em curto prazo, produzirem mais. Então, acho que é uma questão de tempo, pesquisa e trabalho.
Legal. E aí também, Marina, acho que importante do ponto de vista de investimento, ele muda um pouquinho a dinâmica da coisa, né? Então, a dificuldade da agrofloresta é que normalmente você precisa de um investimento maior no ano 1, ano 2, e aí você passa a ter uma rentabilidade muito maior no ano 5, ano 6, ali em diante, né? E isso muda a forma como a gente financia a agricultura, com essa visão de, principalmente, essa agricultura anual, não perene, né, que é a base do agronegócio no Brasil. Então, é um fluxo de caixa estável todo ano, né, de colheita. Então, essa que é a dificuldade, e a gente precisa, às vezes, combinar grants com investimento para começar projetos. É importante também. Uhum. Legal. Uma pergunta que é muito importante de fazer é qual é o risco de não investir em agricultura regenerativa, em agrofloresta, né? A gente está fazendo uma matéria com a Forbes agora para mostrar os impactos que podem ser gerados na lavoura, se caso não houver investimento nessa área também, né? Bem bacana. Assim. Legal, a Martina Mazuco está falando aqui no chat que um outro benefício, né, é que se evita os prejuízos ambientais, né, com seca, erosão do solo, pragas. Então, o ganho, né, não é só um ganho de produtividade, mas também aí a durabilidade, a permanência, a resiliência, né, desse sistema agrícola. Luiz, você quer comentar? Vocês, né, não foram para o caminho da agrofloresta. Conta um pouquinho aí o que... Exato, acho que essa parte da agricultura regenerativa, não olhando para a floresta, mas olhando para todos os demais pilares, é exatamente o que a Martina disse agora, de você preservar o solo e você recupera o ambiente, o meio ambiente de uma maneira mais ampla, né? O tema de você não partir para a agrofloresta é que a produção, da nossa leitura e do nosso modelo de operação, a produção de grãos demanda escala, demanda grandes áreas, e até do ponto de vista de implementar as práticas de sustentabilidade, no nosso modelo, você precisa operar em áreas muito grandes, né? Talvez um ponto importante que no nosso novo projeto é a parte do reflorestamento, mais importante, do não desmatamento, né? O Brasil já tem, dentro da moratória da soja, dentro de diversos protocolos, algumas restrições, algumas limitações para quem quer seguir as boas práticas, que é o não desmatamento, a exemplo, a moratória da soja desde 2008. É uma metodologia que a gente está adotando, né? Toda a área que a gente hoje vislumbra de cria ou adquire ou opera, a gente tem que estar seguindo alguns protocolos. O primeiro deles eu não posso operar em nenhuma área que tenha sido desmatada depois de 2008. Tá? O segundo, e aí como é que você cresce a sua produção? Como é que você consegue abrir áreas? Como é que você consegue melhorar a qualidade de solo? Você tem, primeiro, uma coisa que está muito em voga hoje também, é uma prática nossa, é você converter a área de pasto degradada em área de produção de grãos. Tá? E você converte, e mais importante, você desconverte depois, porque na rotação de cultura, na integração lavoura-pecuária, né, já foi dito aqui, a pecuária recupera muito do solo, tá? Esse processo todo trabalha muito positivamente na captura do carbono, né, no sequestro de carbono, tá? Então, basicamente é isso, né? É um modelo diferente de agricultura regenerativa. Uhum. Mas eu acho que tem um ponto bem importante, né, para trazer também, que é a questão de que a agricultura regenerativa e a agrofloresta são sistemas que trazem resiliência e empoderamento para o agricultor, né? Porque ele fica menos dependente de insumos externos. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? A gente teve a Revolução Verde, que a gente criou todas as tecnologias possíveis para garantir o suficiente alimento para a população mundial. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo os processos da natureza, entendendo a forma como a inteligência por trás dela, e hoje a gente vê que tem como integrar um sistema dentro dessa unidade de produção do agricultor que ele fique menos dependente desses recursos de fora, né? Então a gente está falando tanto de agroquímico quanto os insumos orgânicos, porque a indústria hoje do orgânico também está cometendo o mesmo erro que a indústria do agroquímico, que é ainda fazer com que o agricultor seja dependente desses recursos de fora. Então, na agrofloresta, você consegue integrar espécies que geram bastante biomassa e matéria orgânica, por exemplo, eucalipto, banana, mogno africano, que você consegue usar a poda deles para fazer isso, para adubar o sistema.
Porém, o desafio da agricultura regenerativa e agrofloresta é mecanização e para atingir escalabilidade, como o Luiz comentou. Então, hoje a gente está indo atrás de, enfim, de empresas de tecnologia, como a AgroSmart, por exemplo, e entre outras, para a gente conseguir tomar escala nesses sistemas, utilizar maquinários e tecnologias para ajudar no manejo e na colheita desses sistemas para tomar escala mesmo nesse paradigma. Né? Legal. Bacana. Um comentário final em cima do que o Felipe disse. Adotar essas práticas mais sustentáveis, você parar de usar muito químico e tentar caminhar o máximo possível para biológico, você partir para a agricultura regenerativa e certificar tudo isso, né? Só de certificar o que você está fazendo. Fala, pô, é um paradigma muito grande, né? O produtor está sempre olhando a última vírgula, o custo é muito alto. Isso é importante dizer, quem está buscando retorno, né? No nosso modelo, quanto custa isso para o produtor seguir uma metodologia muito mais sustentável? Tá? Vai custar uma saca por hectare. Tá? No final do dia, isso retorna no produto, isso retorna na tua própria produção, isso retorna no teu environmental, enfim. Acho que não o desafio é muito mais uma mudança de mindset e ganhar conhecimento, né? Aplicar, não é inventar a roda, já está aí, né? Mas não é mais custoso, mais importante dizer isso. Tá? Pode ser mais custoso no princípio, mas você consegue capturar retornos iguais ou melhores. Uhum. Legal. A gente tem aí uns 10 minutinhos finais, tem muitas perguntas, infelizmente não vou conseguir fazer todas, então eu queria fazer aqui uma rodada com vocês, de primeiro, assim, na visão de vocês, quais são as barreiras ou essas crenças aí limitantes, né, que na visão de vocês são as mais importantes de serem superadas, para que a gente consiga virar a chave, né, nos modelos aqui de produção do Brasil, inclusive aí, né, principalmente vocês, Felipe e Fernando, que tem essa visão aí de morar na Holanda, qual é a principal barreira, né? Qual é a principal mentalidade, crença que a gente precisa superar? E uma outra pergunta para o investidor, né, que quer começar a se aproximar desse universo. Por onde ele começa, né? Para onde ele deveria estar olhando? E aí pode ser desde, né, lugares para se informar mais, até aí de soluções bastante práticas que vocês acham que é um bom ponto de partida. Quem quer começar? Posso começar aqui, tranquilo. Eu acho que dois paradigmas importantes da gente quebrar. Um é o solo. O solo é uma coisa essencial e eu acredito que é a maior ferramenta para a gente combater as mudanças climáticas. A gente pode passar nossas gerações aí plantando árvores, é ótimo fazer isso, ok? Mas se a gente conseguir mudar o nosso sistema agrícola para um sistema regenerativo, onde a gente aumenta a camada de fertilidade do solo e reconhece que o solo é um organismo vivo, né? Então você tem mais biodiversidade no solo do que numa floresta que está em cima normalmente, né? E quando a gente joga químico no solo, a gente acaba com essa biodiversidade, né? Então olhar o solo. Agora hoje tem muita coisa, muito estudo, a gente avançou muito em solo, né? Então tem muitos modelos de negócio. Então aí entrando na pergunta onde que o investidor pode olhar, investimentos em tudo que vai no solo, sensores, dados, e aí entra venture capital, né? A gente tem muita coisa interessante, tem fundos temáticos nessa área, é interessante, e grandes projetos de agricultura regenerativa, né? Que a gente está vendo aí na mídia. O Rizoma é um exemplo que acabou de captar aí um valor significativo, então tem coisas muito interessantes acontecendo aí. E aí a outra questão para mim são os serviços ecológicos, né? Que é os serviços ecossistêmicos, né? Então a gente precisa passar a entender que isso tem um valor, né? Então o sistema regenerativo, o agricultor, quando ele faz um sistema regenerativo, ele está gerando água, ele está instaurando carbono no solo, ele está criando biodiversidade, né? Então está criando polinização, porque passa a ter insetos. Então tem uma série de coisas que ele está gerando, e se a gente conseguir que ele seja remunerado por isso, né, a gente consegue fazer as pessoas mudarem
da agricultura convencional para uma regenerativa, porque eles passam a ter uma receita adicional desses serviços ecológicos também. E aí o carbono que o Mariano comentou é crucial e é o que está mais desenvolvido, né? Hoje é uma super oportunidade de negócio. Então, acho que para mim esse é o essencial. Essa história que a Amazônia só tem valor no minério e na madeira é uma coisa super retrógrada que não faz sentido algum, né? Essa ótica. Perfeito. Quem mais? Posso emendar aqui, comentários finais. É só pegar o gancho do carbono, é só nós, bom, todo mundo aqui, imagino, concorda que o problema da mudança do clima é real, imediato, e nós precisamos reduzir, em algum ponto, reverter as emissões de carbono. Quando a gente olha para o perfil de emissões do Brasil, é muito claro o papel do solo, da agricultura e das florestas. 46% das emissões do Brasil vêm do desmatamento da Amazônia. Se a gente juntar as emissões que vêm do desmatamento e dos modelos atuais de produção de alimentos, produção agropecuária, nós estamos falando de 70% das emissões. Então, é desse o tamanho de aonde nós temos que investir. Então, quando se fala de potencial de mercado, potencial de investimentos, eu concordo totalmente com o Fernando. O mercado acordou. Hoje, quase toda grande empresa de todos os setores tem uma pressão da sociedade ou dos seus consumidores em reduzir suas emissões de carbono. Então, daqui a 10 anos isso vai ser 2 vezes maior, daqui a 20 anos ainda mais. A geração da Greta Thunberg, né, que daqui a 15 anos deve estar com 30 anos, portanto, numa base de consumo, né, um perfil, uma idade de consumo muito grande, vai ditar o rumo da economia global. E é uma geração que seguramente vai querer saber qual é a pegada de carbono da roupa que veste, do alimento que come, do transporte que utiliza. Então, acho que esse é um movimento sem volta e no Brasil isso já está acontecendo. Você tem grandes empresas, a Natura já é carbono neutra há muito tempo, Lojas Renner está compensando suas emissões, Klabin, Nubank, Farm, só algumas de cabeça que tá. Nós mesmos compensamos as emissões do Pearl Jam. O Pearl Jam, a banda de rock Pearl Jam, neutraliza todas as emissões das turnês internacionais quando eles vão fazer shows mundo afora, compensaram no Brasil conosco. A Farm neutralizou as emissões da coleção de alto verão, então quem for nas lojas da Farm agora, toda a roupa que está sendo vendida lá compensou carbono plantando árvores em sistemas agroflorestais na Amazônia conosco para a produção de café. Assim, é uma tendência sem volta. E está totalmente relacionada ao valor que, de fato, você tem quando você tira carbono da atmosfera. A população vai precisar desse serviço, assim como hoje precisamos comprar arroz e feijão no mercado. Então, acho que é por aí que a coisa segue. E eu fico muito feliz de poder ver, né, o movimento tomar mainstream. Então, uma empresa como a XP começa a promover esse tipo de debate, eu imagino que são investidores da XP que estão pedindo esse tipo de portfólio, esse tipo de ação, esse tipo de possibilidade de investimento. O único cuidado que eu coloco nesse debate é o fator relógio, né, Marina? A gente tem que começar a ser um pouco mais ousado, porque não dá mais para atuar na defesa, nós temos que partir para o ataque. Ou seja, fazer investimento em empresas responsáveis já não é mais suficiente, nós temos que fazer investimento em empresas que estão resolvendo os problemas mais urgentes que a sociedade está enfrentando agora, e não são poucos, desde a emissão de carbono até a desigualdade. É isso. Perfeito, obrigada. Felipe, Luiz, vocês querem fazer aí uma fala final? Acabou meu som aqui. Vai lá, Luiz. Tá. Bom, o Luiz... A minha fala é o seguinte, eu acho que esse paradigma de que o agro é separado do meio ambiente é uma ilusão, né? A gente trouxe o Marcelo Brito também, que está conosco no nosso board da Renate, para a gente conseguir querer uma pessoa que abre o diálogo, né, entre o agro e o meio ambiente no Brasil, sendo o presidente do ABAG. Eu acho que é muito importante quebrar esse paradigma de que uma coisa as duas coisas estão separadas, né? E uma outra coisa é o que o Fernando falou, que são serviços ecossistêmicos, né? Então, hoje a gente está usando biosensores para monitorar o aumento de biodiversidade nas fazendas. E isso vai se traduzir em um asset também como carbono, sabe? Por que hoje a biodiversidade e a água não se estão monetizando quanto o carbono, sabe? Já está começando a ter mais apetite. A gente tem
a Nespresso, a Leviton, a Unilever, que são empresas que estão interessadas em pagar por esses tipos de serviços, né? E o terceiro ponto é cadeia produtiva, que é o trabalho que o Mariano está fazendo lá na Amazônia há muitos anos, que é a gente investir nesse tipo de cadeias que são super desafiantes, que é lá na Amazônia com café, com óleos, com outros tipos de culturas que geram renda, e é muito importante a gente estar fomentando cada vez mais iniciativas e investimentos na criação de cadeia produtiva no Brasil também. Perfeito. A gente tem 2 minutinhos. Luiz, quer fazer uma fala final? Eu acho que, catando o que todo mundo disse, o solo e o carbono, né? Acho que está latente, né? A preocupação do global warming com o aquecimento global, vamos plantar florestas. Acho que o Fernando contou muito bem. O segredo está no solo. E a produção agrícola nesse novo modelo, você tem indicadores muito fáceis de você controlar esses processos de melhoria, né? Você fala, a produção agrícola nesse caso consome muito diesel, mas é muito diesel, né? Você pode melhorar a produção, pulverização, utilizando pulverização aérea, você consegue melhorar otimizando a utilização de maquinário. Quer dizer, você tem diversos indicadores que você consegue colocar em prática hoje para medir de uma maneira muito eficiente essa captura de carbono. Uhum. Bom, basicamente é isso. Quer dizer, e o que a gente está fazendo hoje é desenvolver um modelo para trazer mais gente para participar conosco nesse novo modelo de produção. Perfeito. É isso. Pessoal, acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 para continuar a conversa. 1 hora passou muito rápido. Tem muitas perguntas. Eu registrei aqui todas. Algumas, né, que são perguntas mesmo, anotei os nomes aqui, vou responder por e-mail ou pedir aqui para os nossos convidados responderem, e os comentários aqui também ficaram registrados. Agora, no final de outubro, na última semana do mês, a gente vai fazer uma live sobre créditos de carbono. E eu acho que a gente pode continuar essa conversa juntando aí a conversa sobre carbono, sobre créditos de carbono. Agradeço super a participação de todos. Foi rápido, mas esse é só o começo, né? Essa frase que a gente sempre usa aqui na XP, e certamente nessa agenda do impacto social e ambiental é realmente só o começo, né? A gente está muito comprometido em levar não só conhecimento, informação, mas também cada vez mais trazer essas oportunidades, né, nesses temas que a gente entende que são a base do futuro sustentável aí para os nossos clientes e para o nosso ecossistema. Então, muito obrigada aí pela presença de todos que nos acompanharam, pelas perguntas. Muito obrigada, Felipe, Fernando, Luiz e Mariano. E isso, como eu disse, é só o começo. A gente vai dar seguimento, seja por meio aí de artigos, papers, no nosso conteúdo, na nossa plataforma de conteúdos da XP, seja em outras lives que continuem aqui essa conversa, trazendo aí outros temas. Uma boa noite para vocês, foi ótimo tê-los conosco, muito obrigada. Boa noite, Marina. Obrigado. Felipe, Fernando, Luiz. Obrigado, Valeu, gente. Fernando. Valeu, Fernando. Valeu, Luiz. Um abraço, pessoal. Tchau. Boa noite aí, Fernando.